o resultado que você ainda não tem está atrás da crença e da entrega que você ainda não permitiu nascer dentro de você. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. E bem-vindos à continuação do capítulo 3 do livro O Poder do Hábito. Hoje vamos estudar juntos, tirar nossas conclusões, nossas frases-chave, nossas perguntas sobre a parte 4 do capítulo 3. Então hoje entramos em um dos pontos mais profundos e também mais negligenciados da ciência dos hábitos. Engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que é um dos pontos mais profundos, também é um dos pontos mais negligenciados. Eu já peço desculpas a vocês pela minha voz. Falei muito, dei muita aula ontem e hoje a voz não acompanhou o ritmo. Perdão. Vamos lá, bebam água, hein? Acho que eu ainda tenho voz hoje por causa da água, mas vamos lá. Desculpem. Então, qual é o ponto? Né? Um dos pontos mais profundos e também mais negligenciados da ciência dos hábitos. Porque algumas pessoas conseguem manter uma mudança e outras pessoas desmoronam no primeiro impacto que a vida traz. Por quê? Né? Para explicar isso, o livro ele vai nos trazer uma cena que não vai falar de alta performance, não vai falar de atletas, não vai falar de empresas, não vai falar de laboratórios. Vai falar de gente comum e vai falar de dor real, ok? Então, vamos fazer a leitura, vamos entendendo do que eu tô falando e depois a gente vai conversar, tá? Sobre tudo isso que foi lido. Vocês vão gostar, prometo para vocês. Cerca de 60 pessoas, donas de casa com filhos, advogados em horário de almoço, velhos com tatuagens desbotadas e jovens descolados vestindo jeans estreitos, estão sentados numa igreja, ouvindo a fala de um homem com uma leve pança e uma gravata que combina com seus olhos azul claros. Ele parece um político bem-sucedido, com o carisma e o calor de quem tem certeza de que será reeleito. Então, vocês veem que a gente de tudo quanto é tipo, tá? Reunidos numa igreja, numa reunião. Cerca de 60 pessoas. Então, ele vai começar a falar. Esse cara que parece um político, é carismático, tá? Vamos lá. Meu nome é John, ele diz, e eu sou alcoólatra. Oi, John. Todo mundo responde. Então, vocês já sabem, né, do que eu tô falando. Alcoólicos Anônimos. A primeira vez em que eu decidi procurar ajuda foi quando meu filho quebrou o braço, diz John. Ele está parado atrás de um palanque. Eu estava tendo um caso com uma mulher do trabalho e ela me disse que queria terminar. Então eu fui a um bar e tomei 2 vodkas e voltei para minha mesa. E no almoço eu fui ao Chili's, que é o nome de um restaurante, com um amigo e tomamos umas cervejas. E então por volta das 2, eu e outro amigo saímos e achamos um lugar com happy hour com rodada dupla. Era meu dia de buscar as crianças. Minha mulher ainda não sabia sobre o caso. Por isso eu fui até a escola delas e as peguei. Eu estava voltando para casa numa rua onde eu devo ter passado umas 1000 vezes e eu bati numa placa de pare no fim do quarteirão. Subi na calçada e bam, dei direto com a placa. Sam, que é meu filho, não tinha colocado o cinto de segurança, por isso foi jogado contra o para-brisa e quebrou o braço. Tinha sangue no painel onde ele bateu o nariz. O para-brisa estava rachado e eu morri de medo. Foi então que eu decidi procurar ajuda. Por isso me internei numa clínica e depois saí.
E tudo até que correu bem por um tempo. Durante uns 13 meses, tudo estava ótimo. Eu sentia que estava no controle e ia a encontros a cada 2 dias. Mas no fim eu comecei a pensar: eu não sou tão perdedora a ponto de precisar sair com um monte de bêbados. Por isso eu parei de ir. Então a minha mãe teve câncer e me ligou no trabalho, quase 2 anos depois de eu ficar sóbrio. Ela estava voltando de carro do consultório e disse: ele me falou que a gente pode tratar, mas já está bem avançado. A primeira coisa que eu fiz depois de desligar foi procurar um bar e bebi muito durante os 2 anos seguintes, até que a minha mulher saiu de casa e eu tinha que buscar as crianças de novo. Eu estava numa situação péssima naquela altura. Um amigo estava me ensinando a usar cocaína e toda tarde eu cheirava uma carreira dentro da minha sala. 5 minutos depois eu sentia aquela fissura e cheirava outra carreira. Enfim, era a minha vez de buscar as crianças. Eu estava a caminho da escola e me sentia totalmente bem, como se estivesse no topo do mundo. Virei num cruzamento quando o semáforo estava vermelho e um caminhão enorme deu uma porrada no meu carro. Na verdade, o carro deitou de lado. Eu não sofri um arranhão. Saí e comecei a tentar empurrar o meu carro de volta, porque eu pensei: se eu conseguir chegar em casa e ir embora antes que a polícia chegue, eu vou ficar bem. É claro que isso não deu certo. E quando eles me prenderam por dirigir alcoolizado, me mostraram que o lado do passageiro do carro estava completamente esmagado. Era lá que o Semi geralmente sentava. Então, se ele estivesse ali, ele teria morrido. Por isso, voltei a frequentar os encontros e o meu padrinho me disse que não importava se eu sentia que estava no controle. Sem um poder supremo na minha vida, sem admitir a minha impotência, nada daquilo ia funcionar. Eu achava que isso era bobagem. Eu sou ateu. Mas eu sabia que se alguma coisa não mudasse, eu ia matar os meus filhos. Por isso eu comecei a trabalhar nisso. Trabalhar em acreditar em alguma coisa maior que eu. E está funcionando. Não sei se é Deus ou outra coisa, mas tem um poder que me tem ajudado a continuar sóbrio há 7 anos e tenho respeito por ele. Não acordo sóbrio toda manhã. Quer dizer, faz 7 anos que eu não bebo, mas às vezes eu acordo de manhã sentindo que esse é o dia em que eu vou me render. Nesses dias eu procuro o poder supremo e ligo para o meu padrinho. Na maior parte das vezes não falamos de bebida. Falamos da vida, de casamento e do meu emprego. E quando chega a hora de eu tomar banho, a minha cabeça já está em ordem. Padrinho, gente, nos Alcoólicos Anônimos, toda pessoa quando entra tem um padrinho, que é quem ajuda nessa caminhada, né? A gente já viu isso nos outros vídeos. As primeiras falhas na tese de que os Alcoólicos Anônimos tinham êxito meramente reprogramando os hábitos dos participantes apareceram pouco mais de 1 década atrás e foram causadas por histórias de alcoólatras como John. Os pesquisadores começaram a descobrir que a substituição de hábitos funcionava bem para muitas pessoas, até que os estresses da vida, como descobrir que a sua mãe está com câncer ou que o seu casamento está indo por água abaixo, ficavam grandes demais. E nesse ponto, os alcoólatras muitas vezes caíam do cavalo. Os acadêmicos se perguntaram por quê. Se a substituição de hábitos é tão eficaz, ela parecia falhar em momentos tão críticos. E conforme vasculhavam as histórias dos alcoólatras para responder essa pergunta, eles descobriram que os hábitos substitutos só se tornam novos comportamentos duráveis
quando são acompanhados por mais alguma coisa. Um grupo de pesquisadores do grupo de estudos sobre o álcool na Califórnia, por exemplo, notou um padrão nas entrevistas. Inúmeras vezes os alcoólatras diziam a mesma coisa: identificar gatilhos e escolher novas rotinas é importante, mas sem outro ingrediente, os novos hábitos nunca se fixam de verdade. E o segredo, diziam os alcoólatras, era Deus. Os pesquisadores odiavam essa explicação. Deus e espiritualidade não são hipóteses testáveis. As igrejas estão cheias de bêbados que continuam bebendo apesar de sua fé devota. Em conversas com viciados, no entanto, a espiritualidade estava sempre reaparecendo. Por isso, em 2005, um grupo de cientistas, desta vez afiliados à Universidade da Califórnia, em Berkeley, à Brown University e aos Institutos Nacionais de Saúde, começou a perguntar aos alcoólatras sobre todo tipo de assuntos religiosos e espirituais. Porque vocês sabem que tem uma diferença, né, entre religião e espiritualidade, né? Um dia a gente pode escolher um livro com esse tema. Então, eles olharam os dados para ver se havia alguma correlação entre a fé religiosa e por quanto tempo as pessoas continuavam sóbrias. E um padrão surgiu. Os alcoólatras que praticavam as técnicas de substituição de hábito, segundo os dados, podiam muitas vezes ficar sóbrios até que houvesse um acontecimento estressante em suas vidas. E nesse ponto, um certo número começava a beber de novo, não importando quantas rotinas novas eles tivessem adotado. No entanto, aqueles alcoólatras que acreditavam, como John do Brooklyn, ter algum poder supremo entrado em suas vidas, contavam com uma chance maior de atravessar os períodos de estresse com a sua sobriedade intacta. Não era Deus que importava, descobriram os pesquisadores. Olha essa frase, gente. Eles acabaram de falar que era Deus. Mas os pesquisadores descobriram que não era Deus que importava. Olha só, prestem atenção antes de ficarem revoltados comigo, tá? Não sou agnóstica, ateia, nada disso. Prestem atenção, eu acredito em Deus. Não era Deus que importava, descobriram os pesquisadores. Era a própria fé que fazia uma diferença. Entenderam? A fé. Uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa, essa habilidade começava a transbordar para outras partes de suas vidas, até que começavam a acreditar serem capazes de mudar. A fé era o ingrediente que transformava um loop de hábito retrabalhado num comportamento permanente. Eu não teria dito isso 1 ano atrás. Tão depressa está mudando a nossa compreensão, disse Tonigan, o pesquisador da Universidade do Novo México. Mas a fé parece crucial. Você não tem que acreditar em Deus, mas precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar. Olha, mesmo que você dê às pessoas hábitos melhores, isso não conserta o motivo que as levou a começar a beber. Olha que frase forte. Mesmo que você dê às pessoas hábitos melhores, isso não conserta o motivo que as levou a começar a beber. Em algum momento, vão acabar tendo um dia ruim e nenhuma nova rotina vai fazer com que tudo pareça estar bem. O que pode fazer uma diferença é acreditar que elas são capazes de enfrentar esse estresse sem o álcool. Colocando os alcoólatras em encontros nos quais a fé é um fato dado,
em que, na verdade, a fé é parte integrante dos 12 passos, o AA treina as pessoas a acreditarem em alguma coisa, até elas acreditarem no programa e em si mesmas. Ele permite que as pessoas pratiquem a crença de que as coisas vão melhorar em algum momento, até que elas de fato melhoram. Em algum ponto, as pessoas no AA olham à sua volta e pensam: se funcionou para esse cara, acho que pode funcionar para mim, disse Lee M. Kaskutas, um cientista do grupo que estuda o álcool nos Estados Unidos. Há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre a sua capacidade de mudar, se estiverem por conta própria. Porém, um grupo pode convencê-las a suspender a descrença. Uma comunidade cria fé. Daí a gente entende, né? Muito porque as igrejas, né? Como elas funcionam. Não vou entrar nesse mérito, tá? Tô só dando exemplos. E não tô falando que é ruim, não. Estou falando que é bom, ok? Comunidade cria fé. Quando John estava indo embora do encontro do AA, perguntei a ele por que o programa tinha funcionado agora, depois de ter falhado para ele antes. Olha a resposta. Quando comecei a vir aos encontros, depois do acidente com o caminhão, alguém pediu que voluntários ajudassem a guardar as cadeiras, ele me disse. Eu levantei a mão. Não foi nada demais, levou uns 5 minutos. Mas foi uma sensação boa fazer alguma coisa que não era só para mim. Eu acho que isso me colocou num caminho diferente. Eu não estava pronto para me entregar ao grupo da primeira vez. Mas quando eu voltei, eu estava pronto para começar a acreditar em alguma coisa. Legal, né? A parte 4 termina aí, tá? O capítulo ainda não termina aí, a gente ainda tem mais uma parte. E aí, agora, eu quero conversar com vocês sobre tudo isso que foi lido, né? Tem tanta informação nesse texto, gente. Tanta informação, eu não vou conseguir abarcar tudo, de tanta riqueza que esse texto tem. Então, eu vou focar no que eu julgo que seja mais importante no contexto do livro, tá? No contexto do que eu quero ensinar para vocês. Então, ó, a gente tem uma sala simples dentro de uma igreja e 60 pessoas, né? Como eu já tinha falado para vocês, pessoas comuns, donas de casa, advogados, jovens, senhores tatuados. A gente tem vidas diferentes, né? Muito diferentes dentro de uma sala. Porém, a gente tem histórias parecidas. Olha que legal, vidas diferentes, mas com histórias parecidas. E um homem de gravata, né, azul, que combina com a cor dos olhos dele, com uma voz firme, encantadora, ele é carismático, né? E um passado quebrado, né? E aí ele começa, meu nome é John e eu sou alcoólatra. É sempre assim que começam as reuniões, né? Elas já começam em você assumindo o seu problema, aceitando. E aí o que se segue? Se segue uma narrativa bem crua, né? Bem honesta. E acima de tudo, uma narrativa profundamente humana, né? Porque ele estava falando, ele não estava falando de outra pessoa, gente, ele estava falando dele mesmo, né? E aí o que eu quero que vocês entendam é que o que a gente está falando aqui hoje não é sobre o álcool. Eu não estou falando sobre os alcoólicos anônimos, né? Não é sobre o álcool. É sobre quebrar padrões que destroem vidas. É sobre conseguir quebrar esses padrões que destroem, né? E é também sobre o que realmente sustenta uma mudança quando o mundo todo desaba. Concordam comigo? Bingo, que não é sobre o álcool, né? O John, ele tentou mudar várias vezes. E por
13 meses ele conseguiu, que foi a primeira vez que ele entrou no AA, né? Ele fez tudo que o AA mandava, ele trocou as rotinas, né? Com isso ele conseguiu mudar os hábitos. Parecia que ele estava no controle, não parecia? Ele achou que estava durante 13 meses, 1 ano e 1 mês. Até que a vida foi lá e tocou numa ferida, né? A amante terminou, a mãe estava com câncer, o casamento implodiu, né? O que é isso tudo que eu tô falando? Que são exemplos, porque na minha vida e na vida de vocês são outras coisas. Mas o que eu tô querendo dizer? Qual foi essa ferida? Essa ferida, na verdade, foi o peso de vários fracassos acumulados, né? E aí o que aconteceu? Ele voltou para o velho hábito. Ele já tinha novos hábitos, mas ele voltou para o velho, né? E voltando para a fuga, ele voltou para a anestesia, voltou para aquela rotina automática que destruía a vida dele. Mesmo conhecendo uma nova vida, mesmo conhecendo, sabendo que existia uma nova rotina, mesmo já tendo experimentado uma nova rotina, ele voltou para a velha vida, para o velho hábito, né? E é nesse ponto que os pesquisadores começaram a perceber uma coisa que é muito crucial, muito importante, o X da questão, eu diria, né? A substituição de hábito, ela funciona. A gente falou sobre isso até aqui, né? Mas ela funciona até a dor ficar grande demais. Vou repetir esse bingo. A substituição de hábitos funciona. Nós provamos aqui cientificamente. É sobre isso que a gente está tratando o livro todo. Mas funciona até a dor ficar grande demais. Porque quando o estresse chega, só a técnica, só a parte técnica não aguenta, não suporta. O hábito novo, que já foi criado, né, com sacrifício, ele só se sustenta quando existe outra coisa sustentando você, mas por dentro. Bingo, eu vou repetir, mas já falo logo, bingo. O hábito novo só se sustenta quando tem outra coisa sustentando você do lado de dentro. E os alcoólatras davam sempre a mesma resposta para essa outra coisa sustentando você por dentro. Eles falavam, o que me segura é a fé, né? Só que os cientistas odiavam essa resposta, porque fé não é mensurável, fé não cabe num experimento de laboratório. Então eles odiavam esse tipo de resposta, mas as estatísticas estavam mostrando que quem desenvolvia fé, gente, não necessariamente fé religiosa, que é aquilo que eu falei, que religião é diferente de espiritualidade, né? Então, quem desenvolvia fé, e aqui a gente não precisa pensar em fé religiosa, em religião, ok? Quem desenvolvia fé, fé em algo maior do que a sua própria força individual, fé em algo maior que você. Quem desenvolvia essa fé atravessava as tempestades da vida sem cair de volta no velho hábito destrutivo. Então, o ponto-chave que os cientistas chegaram à conclusão é que não era Deus. Não era Deus. Era a capacidade, presta atenção, de acreditar que é possível sim continuar, mesmo quando o chão está te faltando. Porque a fé criava neles um ponto de apoio interno, criava uma âncora, criava um senso de que eu posso passar por isso sem voltar para o meu velho padrão, eu consigo.
tem algo acima de mim, tem algo a mais do que eu, que me sustenta, me segura. Para muitos, Deus. Para outros, inominável, não tinha nome. Mas eles respeitavam essa força. Existia, né? E com essa crença que eles adquiriam, com essa fé, esses novos hábitos, os hábitos substitutos, finalmente se tornavam hábitos permanentes. Através desse reforço que vinha com a fé. Então, com isso, eu chego numa conclusão. Vou falá-la para vocês agora. Não é o hábito que salva. Não é o hábito que salva. E olha que a gente está falando super bem dos hábitos. Mas não é ele que salva. É o que você acredita quando o seu hábito é testado que salva. Bingo? Eu vou repetir, mas é um big bingo. Não é o hábito que vai te salvar. É no que você acredita quando o seu hábito for testado. É isso que vai te salvar. No que você acredita quando o seu hábito for testado. Ok? O John, ele só conseguiu mudar quando ele decidiu se entregar, não para um ritual, mas para uma força que ultrapassava ele, que era maior que ele, né? Ele só conseguiu mudar quando ele deixou de tentar vencer sozinho. Ele só conseguiu mudar quando ele parou de confiar apenas no controle que ele achava que ele tinha da situação. E quando ele começou a confiar na transformação que estava acontecendo com ele ali. Ok? É só assim que a gente consegue mudar. Então não é sobre o ritual, não é sobre religião. É sobre essa força que te ultrapassa. É sobre você entender e parar de tentar resolver a sua vida toda sozinho. Tem algo a mais, tem algo maior que você. Só dá para mudar de verdade quando você para de confiar que você está no controle, porque você não está. Deixa eu te falar. Sinto ser eu a te contar. Você não está no controle. Então confia não num falso controle que você tem, confia na transformação que está acontecendo e que vai melhorar. Porque se está mudando, não vai ser igual era antes, né? E talvez essa seja a parte mais forte, né? Desse texto. Um grupo cria fé, né? O texto fala, comunidade cria fé, um grupo cria fé. E a crença, ela nasce quando você vê alguém igual a você. No caso deles, um alcoólatra igual a ele, vencendo, né? Exatamente o que te vence, vencendo a bebida. Então essa fé, ela nasce quando você vê uma pessoa que é gente como a gente, conseguindo vencer o que vencia ela. Porque aí você começa a acreditar que é possível para outra pessoa também. Você começa a acreditar que é possível para você, que essa outra pessoa pode ser você. Então, se é possível para ele, é possível para mim também. Isso é fé. É você acreditar que consegue. E é por isso que comunidades têm esse poder. É por isso que comunidades curam. É por isso que processos que são guiados em grupo aceleram mudança, né? É por isso que você não deve tentar mudar completamente sozinha a sua vida. Porque você tem potencializadores, as comunidades, né? E aí agora, então, eu quero que você pense, né? Bota sinceridade nesse pensamento e me responde embaixo nos comentários do vídeo. Vamos refletir.
Em quais momentos da sua vida você recai para o velho hábito quando uma dor te aperta? Todo mundo passa por isso, gente. Não adianta falar, não lembro. Pensa com sinceridade que você acha isso na sua cabecinha. Qual é o estresse que ativa o seu retorno para o padrão antigo? Qual é o gatilho, né? Em que área que você tenta mudar apenas com força de vontade? Sem ter um suporte emocional, sem ter um suporte espiritual, sem ter um suporte comunitário, coletivo, de grupo, de equipe, de comunidade. Em que área você está tentando mudar apenas na força do seu braço? E que não está funcionando, tenho certeza. Em que você acredita quando tudo sai do seu controle? Na verdade, nada está no seu controle. Mas quando isso é perceptível, quando isso fica visível para você, a olhos nus, em que você acredita? Porque eu conheço um monte de ateu que na hora que o perigo fica muito iminente, risco de vida ou morte, o ateu pede para Deus, pelo amor de Deus, me salva. Né? Mais uma só. Qual que é o poder maior que você que pode te sustentar quando o mundo interno, o seu mundinho interno está desmoronando? Isso vale para quem é ateu. Qual o poder maior que você que consegue te sustentar? No que você crê, né? A ciência, gente, ela é clara. Vamos lá, ó. Eu vou soltar um bingo, eu já tô falando antes que é pra você prestar atenção que vem bingo aí. A ciência, ela é muito clara. Hábitos mudam comportamentos, ok? Mas a fé, ela muda identidades. E identidade nova sustenta uma vida nova. Olha esse bingo, gente. Hábito muda um comportamento, mas a fé muda a sua identidade. E uma identidade nova sustenta uma vida nova, né? Bingo? Super, né? E se você sente que você tá lutando sozinho para mudar os seus padrões, as suas reações emocionais, a sua relação com o dinheiro, a sua visão sobre si mesma, com seus filhos, sua família, você não precisa continuar tentando isso no isolamento. O meu livro Mente de Ouro foi criado para isso, tá? Para te ajudar a reconstruir não só os seus comportamentos, mas as suas crenças internas, né? Para fazer você compreender quais são os seus gatilhos emocionais, quais são as suas rotinas que hoje são automáticas e principalmente qual é a força invisível que determina quem você se torna quando o estresse chega e bate em você. E junto ainda tem o bônus do cofre dourado da prosperidade, onde você vai ter exercícios práticos para transformar a sua mente. Não apenas quando tá fácil, tá legal, mas quando a vida te testa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Podem ir sem medo, sem medo. Foi através de muito estudo que eu cheguei nesse livro, Mente de Ouro, tá? Lendo vários livros como esse que a gente tá lendo e dezenas de outros, né? Então, a frase que eu vou deixar para vocês responderem para mim, finalmente nos comentários, é essa aqui. Qual crença você precisa reconstruir para você sustentar a mudança que você tanto deseja na sua vida? Tá precisando de fé? Precisa reconstruir a fé na sua vida para conseguir sustentar essa mudança? Escreve aí para mim. Ok? Você não cai porque é fraca, tá? Você cai porque você tá tentando sustentar sozinha uma mudança que nasceu para ser carregada não por você, mas por você junto com a sua fé. Olha que bingo, eu vou repetir. Você não cai porque é fraca, você tá caindo porque você tá tentando sustentar sozinha uma mudança enorme
que nasceu para ser carregada por você de mãos dadas com a sua fé. Você sozinha não consegue carregar, ela não foi feita para ser carregada por você sozinha. Ok? Os hábitos, eles podem até mudar o que você faz. Mas a fé, ela consegue mudar quem você é. Bingo! Mais um de presente para vocês no finalzinho do vídeo. Esse é o Clube da Mente de Ouro. Você tá aqui não tem teoria vazia. Aqui o resultado que você ainda não tem tá atrás da crença que você ainda não permitiu florescer em você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Porque às vezes o que você tá precisando é um pouquinho só. É o que vai vir no próximo vídeo para que você consiga dar o próximo passo na sua vida. Um beijo no coração de vocês.